Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Recordamos a Páscoa de Cristo, a passagem de Cristo da morte para a vida. Um dia também faremos a nossa Páscoa na Páscoa de Cristo. Hoje também celebramos os nossos falecidos, já mencionados, na certeza de que eles já estão junto de Deus, intercedendo por nós, que caminhamos em direção à pátria definitiva, que é a casa do Pai. Essa é a nossa fé que nos conforta. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E hoje a palavra é bastante atual, e nós temos a primeira leitura, na qual o profeta diz que a palavra de Deus é eficaz. Esse é o ensinamento da primeira leitura. A palavra de Deus é eficaz, mas depende de nós, lógico. Então o profeta diz: assim como a chuva que cai não volta para o céu sem fecundar a terra, assim é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Não volta para ele sem produzir os frutos desejados por Deus. Então, nós temos aqui uma indicação de que a palavra de Deus é eficaz. Porém, depende da nossa resposta. É lógico. Deus não faz violência. Deus não impõe. Deus propõe. Deus propõe. Então, vejam, queridos irmãos e irmãs, é o que aparece aqui no Evangelho também. Entre a explicação da parábola e o anúncio da parábola, Jesus fala daqueles que são resistentes à palavra, ou seja, pessoas impermeáveis, resistentes e fechadas, que não querem acolher a palavra e não permitem que a palavra possa transformar a sua vida e produzir bons frutos. Então, se nós não permitimos, se há um fechamento da nossa parte, isso não significa que a palavra não seja eficaz. Ela é, porém, ela depende da nossa resposta. Deus quer encontrar em nós um terreno fecundo, uma terra boa. Isso é terra boa, é estar aberto à palavra de Deus. E é interessante saber também que a palavra de Deus jamais envelhece. Por isso é a palavra de Deus revelada. Os textos que nós encontramos na Sagrada Escritura, na Bíblia, parecem textos escritos hoje ou ontem, né? São sempre atuais. Mesmo esta parábola que nós ouvimos hoje do semeador, tão conhecida, mas a cada vez que a ouvimos, ela sempre tem um ensinamento novo, porque a nossa vida é dinâmica, nunca é a mesma. O ano passado já ouvi, mas quanta coisa já aconteceu, quantas experiências que podem nos ajudar a interpretar melhor esse texto que nós ouvimos hoje. Então vejam, a palavra de Deus é eficaz. Vamos colaborar para que ela produza os frutos em nós. Na segunda leitura aparece o tema do sofrimento. Não é fácil hoje semear. Então o sofrimento faz parte da vida, faz parte da vida do semeador. E nós devemos aprender a lidar bem com o sofrimento. E não é fácil. E aí Paulo diz: eu sei que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que Deus preparou para cada um de nós. Então, o que São Paulo quer dizer? Que olhando para o futuro, nós encontramos a força para enfrentarmos os sofrimentos do tempo presente. Olhar para o futuro é olhar para o nosso destino, para a casa do Pai, é a fé. É aquilo que o bom Deus preparou para cada um de nós. Mas enquanto o nosso dia não chega, enquanto a nossa Páscoa não chega, nós devemos aprender a lidar com o sofrimento, com as dores de parto, né? Todos nós estamos gemendo interiormente, diz Paulo. Não só os seres humanos, mas toda a natureza, a criação geme, porque aguarda a libertação total. Porque nós queremos estar na presença de Deus. Já dizia Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto, gemendo está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então esse é o nosso desejo.
Mas enquanto a nossa Páscoa não chega, nós devemos lidar bem com os sofrimentos e saber semear, continuar semeando, sem jamais desanimar. Olhar para o futuro e encontrar no futuro os motivos para enfrentar com fé os sofrimentos, as preocupações do tempo presente. E a parábola do semeador. Jesus utilizava parábolas como pedagogia para transmitir um ensinamento. E utilizava parábolas como elementos que eram conhecidos na realidade do povo, dos seus destinatários, interlocutores. É lógico, se Jesus estivesse hoje aqui, ele poderia usar elementos mais ligados ao mundo urbano, mas como ele estava em um ambiente rural, então ele utilizava elementos ligados ao mundo rural, de conhecimento das pessoas, né? E Jesus fala em parábolas para transmitir um ensinamento. E o Evangelho diz que Jesus estava em casa e saiu de casa. Ou seja, aqui já tem um indicativo. Jesus é o semeador do Pai. É aquele que estava junto de Deus e veio a este mundo para semear as sementes do reino, do amor, da justiça e da paz. Jesus é, ao mesmo tempo, a semente, ele é o semeador do Pai. Ele é a semente. E as sementes que Jesus semeou foram espalhadas pelo mundo todo. Existe um teólogo muito importante do início da igreja, São Justino. Ele fala das sementes do verbo, logos espermaticós, sementes do verbo. Ou seja, as sementes de Cristo, essas sementes foram espalhadas no mundo todo. E não estão apenas dentro da igreja, e não estão apenas dentro da religião católica. Nós precisamos voltar lá. Olha só como São Justino pensava, e hoje nós temos um pensamento pequeno. Pensamos que evoluímos nada, né? Hoje a gente acha que só nós temos a verdade, e que as sementes de Jesus só estão aqui na nossa igreja, no nosso grupo. E São Justino dizia que as sementes do verbo estão espalhadas pelo mundo todo. Às vezes lá onde a gente acha que não tem, mas lá está a semente de Jesus. Isso é fantástico, gente. Nós precisamos voltar às origens da igreja. Como é bom saber que as sementes estão espalhadas e que num momento ou outro elas vão produzir os frutos. Alguém diz assim: mas onde foi que eu errei? Eu semeei, eu fiz o melhor para o meu filho, para a minha família, mas a semente está ali, ninguém errou. É que não chegou a hora dela germinar, mas as sementes estão ali guardadas, e no tempo certo, certamente elas vão produzir os frutos. Não depende de nós, a nós compete apenas semear e trabalhar a terra para que a semente produza os frutos. Agora, o tempo da semente depende de cada um. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus é essa semente espalhada em todos os ambientes, na sociedade, na política, na cultura, nas religiões, nas várias formas de manifestação. Deus está ali, as sementes do verbo estão ali, produzindo os frutos. Às vezes não percebemos. Então vejam, Jesus fala da parábola, Jesus fala do semeador, né? E ele transmite esse ensinamento para nós. E qual é o ensinamento? Na verdade, queridos irmãos e irmãs, todos nós somos um pouquinho de cada um desses 4 terrenos apresentados. Não tem jeito. Às vezes somos chão batido, a semente é jogada, bate e vai para a beira do caminho. Ela bate e vai embora. Chão batido. Às vezes somos assim. Às vezes somos terreno pedregoso. Não somos? Nasce a planta, mas não tem raiz. Qualquer coisinha já nos afasta de Deus. Às vezes somos terreno com espinhos. As preocupações da vida sufocam a nossa vida, né? Sufocam a semente. E às vezes somos terra boa. É ou não é? Somos um pouco de cada um desses 4 terrenos. Todos nós.
Mas aí a terra boa, ela também é interessante o que Jesus disse, que mesmo na terra boa, uma semente pode produzir 100%, outra 60% e outra 30%. Não é assim que está no texto? Para dizer, ninguém é igual a ninguém. O importante é ser terra boa, é deixar de ser chão batido, né? É deixar de ser terreno pedregoso, espinhoso. Terra boa. Mas terra boa significa que nem sempre a nossa terra vai produzir 100%. Seria ingênuo acreditar que toda semente vai produzir 100%. Mas seria pessimismo também acreditar que nenhuma semente vai produzir nada. Se o agricultor fosse pessimista, ele jamais lançaria semente. E veja, o agricultor ainda depende da natureza. Vocês sabem que nesse ano fez muito calor e choveu pouco, e muitas pessoas perderam tudo. Mas isso quer dizer que no ano que vem não vão semear? Vão semear, porque não é possível lidar só com o sucesso. Nós temos que também enfrentar o fracasso. Então tem ano que produz mais, pode ser que o ano que vem venha uma super safra que compense a perda desse ano, mas o importante é seguir semeando. Então se o agricultor for racional, como nós somos, extremamente racional, querer 100% ou ser pessimista, ele não vai produzir nunca, porque ele sabe que ao lançar a semente, algumas vão se perder, outras vão morrer e outras vão produzir. Ele sabe disso. Assim é a vida humana, gente. Então, o que Jesus nos ensina hoje? Que cada um é cada um. Cada um tem o seu momento de terra batida, de terra espinhosa, de terra pedregosa e de terra boa. Aí nós precisamos transformar a nossa vida em terra boa, na medida do possível, e produzir os frutos desejados, cada um a seu modo. Mas eu produzi 100%, ele 30%, não importa. Cada um é cada um. Pode ser que ano que vem você produza 30% e ele 100%. O importante é fazer e permitir que a semente lançada por Jesus produza os frutos desejados, né? Sem comparação. Depois, por fim, vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus está nos ensinando hoje a lidar com o sucesso e com o fracasso. Na verdade, aqui está a mensagem central e aí já termina. Sucesso e fracasso. Ao lançar a semente, você pode ter o sucesso dos frutos, mas o fracasso da perda. Isso faz parte da vida humana. Né? Nem sempre sabemos lidar com o fracasso. E é interessante que esse texto aparece justamente após uma semana de fracasso para a seleção brasileira. Impressionante, né? Não deu na vida, tem que seguir. Então, às vezes, não só pela seleção, mas às vezes a nossa geração parece ser um pouco frágil. Nós não sabemos mais lidar com o fracasso. A gente quer 100% de frutos, ou 100% ou nada. Quem vive assim sofre e faz sofrer, porque não tem 100% garantido em nada. Nós somos frágeis, existem as contingências da vida, né? Então nós precisamos saber lidar tanto com o sucesso como também com o fracasso. Isso faz parte da vida. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Vamos, queridos irmãos e irmãs, pedir a Deus que a nossa vida seja uma terra fecunda, uma terra boa, onde a palavra de Deus possa produzir os frutos desejados por nós. Vamos apostar na força da semente, vamos acreditar na semente, na palavra, e vamos seguir semeando, fazendo bem. Não vou semear mais, não vale a pena, não tem mais jeito, é assim mesmo. Nós precisamos ter esperança. Continue semeando, ainda que não vejamos os frutos, ainda que morramos antes dos frutos, valeu a pena ter semeado. Sempre quando eu vejo
Eu gosto muito dos ipês. Eu vejo um ipê ou uma flor, eu fico pensando, quem é que plantou isso? Certamente não está aqui, já morreu, mas olha o presente que nos deixou, né? A gente tem que sempre pensar naqueles que cultivaram, que plantaram, que semearam. Que bom! Hoje nós podemos contemplar a beleza das flores porque alguém plantou. E se a gente ficar pessimista, o que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.